Saudações Bitcoiners e altcoiners. Vamos fazer uma análise do mercado cripto, dia 27 de março de 2025. Como a gente pode ver aqui, o mercado de criptomoedas está muito correlacionado ao mercado de ações de tecnologia e até o próprio SPX 500. Nesse momento, a Nasdaq está segurando no suporte que vem de muito tempo atrás, de início de 2023. Vamos dar um zoom aqui para poder visualizar melhor. Então, nesse momento está segurando no suporte, ó, como a gente pode ver. Para que o mercado cripto continue uma tendência de alta, ou retome uma tendência de alta, como os mercados estão correlacionados, acaba sendo necessário que a Nasdaq suba, o próprio SPX 500 também. Vamos ver como é que ele está. Ele rompeu aqui o suporte. A Nasdaq não rompeu. Ele rompeu aqui o SPX 500. No diário tá, pelo menos o candle do dia, assim como a Nasdaq tá verde, tá positivo. Vamos ver como é que vai os próximos dias. Vamos ver o fechamento no domingo às 21 horas, como é que vai ser o fechamento semanal, porque se a gente olhar o gráfico aqui na semana, ó, no gráfico semanal, o SPX 500 teria que fechar positivo para continuar uma tendência de alta e retomar que esse suporte que provavelmente vai se tornar uma resistência aqui. Vamos ver a Nasdaq no gráfico semanal. Ela no semanal está em cima também, segurando no suporte. Inclusive aqui na média também tá segurando na média o suporte. As ações de tecnologia estão melhores que o SPX 500. O Bitcoin em reais está 503 mil reais. Vamos ver aqui em dólares, 87 mil. No semanal faz 3 semanas que ele está fechando positivo, seguindo um canal de alta. O esperado é que não forme uma bandeira de baixa. Vamos agora olhar aqui no gráfico diário. No gráfico diário, como a gente pode ver, ele está seguindo muito bem esse canal de alta aqui. Ele bate na resistência, volta para o suporte. Bate na resistência, volta para o suporte. Bate na resistência. Agora ele está subindo. A gente espera que ele continue a tendência de alta e chegue nos 90 mil dólares. Pelo menos que ali nos 90 mil dólares há uma resistência considerável. Inclusive aqui eu tracei a retração de Fibonacci. Ele já está acima da chamada buy zone, que é a zona de compra aqui. Aqui era a zona de compra, ó, ele já está acima. Então, teoricamente falando, para quem já está no mercado, já está alocado em Bitcoin, o melhor momento para aquisição sempre é um bom momento para adquirir Bitcoin, mas a gente vai, no caso eu me refiro a risco-retorno. No caso aqui da Byzone, o risco-retorno é melhor, tanto que aqui a gente olha aqui a turma do Apocalipse, quando chega aqui acha que é o fim do mundo, mas olha só, quem comprou aqui embaixo ali, quando ele pegou em torno ali dos 76 até os 80 mil dólares, já está tendo um retorno aí, vamos ver de quanto. Nesse momento de 13%. Retorno modesto, claro, mas já ajuda no risco-retorno. Ele já está aqui na Fibonacci, nesse momento pelo menos, acima do 0,382, que é um bom sinal. Então, repito, a gente espera que isso aqui não
forme uma bandeira de baixa, e sim que ele continue o canal de alta e rompa para cima, para justamente superar as resistências e superar uma possível bandeira de baixa, né? Vamos dar uma olhada aqui nos outros indicadores. Indicador de ganância e medo, 40, medo ainda. Para passar de medo para ganância, tem que passar os 50 aqui. Então a gente pode ver aqui que nos últimos dias e nas últimas semanas ele chegou até ao extremo medo, né? E seria o melhor momento de comprar Bitcoin e altcoins. E provavelmente não ocorreu alt-season ainda. Então, se ocorrer, as altcoins tendem a dar um retorno muito grande. Lembrando, claro, que o Bitcoin é reserva de valor. Provavelmente vai ser reserva de valor mundial já. Todo mundo está de olho, as empresas, os governos. Isso não está sendo muito transmitido na mídia. Na internet que se vê notícias assim. Então, sempre que todo mundo tiver em pânico, tiver com narrativas de crash, de apocalipse, é o melhor momento de compra. Quando medo e ganância estiver no vermelho, como aqui teve no extremo medo, é momento de compra. Não adianta. É contraintuitivo. O ser humano quer comprar quando está subindo, quando está no verde, quando está aqui, ó, extrema ganância, mas daí é um momento que a gente olha aqui esse indicador e olha o gráfico, que certamente quando o Bitcoin estava lá em 109 mil dólares, o indicador de ganância e medo estava no extrema ganância. Que seria o momento de não comprar, pelo menos. Se não vendeu, não compra, pelo menos, mas a tendência do ser humano é querer ir quando está o gráfico esticado, quando está na extrema ganância, quando o gráfico está bonito, tá verde. Isso é algo normal, ainda mais para quem está iniciando. Faz parte, mas a gente tem que ver como experiência tudo que isso que ocorre no mercado. E certamente que tudo isso já está precificado. Toda essa troca de governo dos Estados Unidos, essa, essa alta dos juros inclusive o presidente Trump está tentando fazer que o Fed corte juros. Isso está muito relacionado à liquidez, está relacionado à base monetária, que quanto mais dinheiro tiver rodando, tanto no país como no mundo, a tendência é desse dinheiro ir para os ativos considerados de risco, como ações e criptomoedas. Aqui no CoinMarketCap, basicamente, muitas altcoins, além do Bitcoin, verdes nesse momento, algumas com uma valorização bem pequena, mas pelo menos positiva. Vamos dar uma olhada aqui num projeto que eu vou tender a comentar em todos os vídeos, que eu considero um projeto muito interessante, que nesse momento está em queda, mas ele chegou aos 3 dólares, R$17, que é o Pi Network. Por que é interessante esse projeto? Porque ele pode ser minerado gratuitamente pelo celular, sem consumir recursos do celular. Nem hardware, nem bateria, é uma computação em nuvem gratuita. Mais à frente, nesse vídeo mesmo, eu vou retomar esse assunto e dar mais detalhes. Aqui nesse indicador de topo, ele indica que está bem longe do topo. Historicamente falando, se continuar como sempre foi, essa linha laranja tem que cruzar a linha verde para indicar topo, e nesse momento está até se afastando. Então, assim, se é o que eu mostrei no gráfico aqui foi o topo, já passou então, coisa que não seria prevista pelo histórico e por toda a probabilidade, inclusive aqui no gráfico de vida do Bitcoin, se a gente botar no mensal, a gente vai observar aqui, podem ver aqui, ó, todas as vezes que ocorreu um topo, todas as vezes que ocorreu um topo até hoje, o RSI no mensal do Bitcoin bateu sobrecomprado.
97 pontos, 96 pontos, na última alta 93. Eu até para ser conservador, eu tracei uma tendência de baixa aqui no RSI. Então, se ele seguir essa tendência de baixa, para ser o topo, pelo menos ele teria que tocar aqui próximo dos 90 pontos. E nesse momento ele está em 63 pontos. Então é uma distância bem grande, considerando o gráfico no mensal. Vamos dar uma olhada aqui em outras informações. Esse aqui é o indicador de capitalização de mercado. Ele considera a semana aqui na capitalização de mercado, que é o dinheiro que cada criptomoeda tem nela. Como a gente pode ver aqui, a maioria essa semana está positivo, ó, tudo verde. Por incrível que pareça, uma ou outra que é considerada uma altcoin bem promissora, como a XRP, nesse momento está negativo, mas a semana fecha só às 21 horas no domingo. Então vamos ver como é que vai fechar. Tem umas aqui dando já uma capitalização de mercado, uma entrada de dinheiro já considerável, em torno dos 20%. Já está mais bonito de se olhar, porque há dias atrás estava bem vermelho, não havendo muitas novidades. Eu até fiquei um período sem fazer vídeo, porque não havia novidades. Vamos dar uma olhada aqui na análise que alguns analistas do mercado cripto estão fazendo, que é o que eu comentei em relação à liquidez do mercado, que é a base monetária. Quanto menos juros e mais inflação, por mais ruim que seja a inflação para todos nós, que ainda usamos moeda fiduciária, que é a moeda criada pelo Estado, que só desvaloriza, quanto mais houver dessa moeda espalhada, circulando no país e no mundo, como eu disse, tende essa moeda que só desvaloriza ir para o mercado de ações, criptomoedas, altcoins e o Bitcoin. Então, ou seja, o Bitcoin transforma essa moeda inflacionária que só desvaloriza em algo de valor, que é o próprio Bitcoin. Então, se a gente olhar aqui, ó, no final desse mês, ele vai chegar numa mínima aqui. Isso é o dinheiro circulante, a linha amarela, clara, e a laranja é o Bitcoin. Existe um atraso uma em relação à outra, tanto que poderia haver ainda alguma correção no Bitcoin, não muito grande. A gente espera que ali onde ele bateu, vamos ver aqui, seja o fundo. Ele chegou aqui nos 75 mil dólares, que esse tenha sido o fundo, agora ele está 87 mil dólares. Vamos dar uma olhada aqui, ó, numa outra análise gráfica que os analistas estão vendo como uma possibilidade. Ele fez fundo duplo, subiu, fez topo duplo, caiu. Agora ele está fazendo possivelmente o fundo duplo. Então ele está pegando aqui a resistência da média, mas se ele romper e esse fundo duplo se confirmar, continua a tendência de alta. Uma outra análise aqui interessante, que a gente vê como possibilidade, é aqui se a gente olhar, que a gente segue o histórico, probabilidades e padrões, ocorreu já em momentos anteriores, por exemplo, ano passado, 2 vezes dele romper essa média roxa para baixo e tocar ou muito próximo da média, dessa média verde, e retomar alta. Aconteceu novamente ali em 2024, isso no gráfico semanal, ele romper a média roxa para baixo, tocar a verde e subir. Daí deu a alta, que a gente pensa que por probabilidade não seja alta desse ciclo. Podem ver que ele rompeu para baixo, a média roxa tocou a verde, está subindo novamente. Agora ele está sofrendo a resistência da média roxa. Então, se ele romper ali os 90 mil dólares, já mostra força e mostra uma retomada de tendência
de alta a médio e longo prazo, que agora ele retomou uma tendência de alta a curto prazo. E aqui voltando, como a gente vê, seguindo a lógica, a probabilidade nessa outra análise, ele teoricamente bateria ali nos 91 mil dólares e tende a corrigir, porque é uma resistência, é normal uma correção. E se ele romper, ele vai, o que era a resistência, os 91 mil dólares, vai se tornar suporte, para daí sim ele chegar lá novamente, 109, 100 mil dólares, que vai ser uma grande resistência do, da alta que a gente teve, né? Da última alta, que espera-se que não foi a alta histórica, que não foi o topo histórico desse ciclo. Vamos dar mais uma olhada aqui em algumas coisas. Em relação a todos esses indicadores que eu estou mostrando para vocês e muitos outros, estão disponíveis gratuitamente no site bitcoinnet.com.br. Acessando o site é só descer aqui, acessando então bitcoinnet.com.br, é só descendo, inclusive ele mostra aqui cotação de preços em tempo real. Aqui ele está mostrando a cotação de preço das top 10 do mercado. Inclusive também mostra do dólar, como a gente pode ver aqui, em confluência com os outros indicadores que a gente viu, a maioria das criptomoedas, inclusive as top 10, estão positivas. O dólar está R$ 5,77. Deu uma recuada aí, o pessoal deu um fôlego no combustível, né? Sorte para nós, né? Que houve essa troca de governo nos Estados Unidos e nesse momento eles estão fazendo uma espécie de sangria lá, então, para que haja um corte de juros e haja uma maior liquidez. É porque os Estados Unidos já se pronunciou, ele quer ser a capital mundial das criptomoedas e para isso é necessário que ocorra cortes de juros e para que haja corte de juros é necessário que o mercado sofra um pouco, que as ações caiam para que o Fed corte juros e faça o dinheiro circular novamente, como eu disse, para as ações, elas subirem novamente e para as criptomoedas. Então a gente vê que é um quebra-cabeça. Tem muitos outros fatores que eu não vou citar agora, mas que tudo se encaixa numa lógica. Essa cotação aqui está em reais e a gente descendo aqui no site, tem embaixo a cotação das top 100 criptomoedas, o Bitcoin e altcoins, em dólar. Bitcoin ainda em 87 mil dólares. E outras aqui, como a gente pode ver, a maioria das altcoins nesse momento já estão positivas, estão verdes aqui. E, como eu citei, eu quero dar destaque para o projeto P-Network, porque é um projeto que tem um diferencial em relação, pelo menos até onde eu vi, em relação à mineração em nuvem gratuita. Acessando o site, clicando aqui, em ganhe criptomoedas Pi minerando em nuvem, e vai abrir, vai dar informações sobre esse projeto. Ele tem 6 anos já e já é uma criptomoeda listada. A gente espera que seja listada em exchanges maiores, como a Bybit, como a Binance, que houve uma votação muito positiva para que forem listadas, para que a Pi seja listada nessas exchanges maiores. A Binance fez a votação, foi uma votação muito grande para que seja listada, mas não foi ainda algo que todo mundo está até estranhando, porque a Pi chegou na 11ª posição no ranking de capitalização de mercado, então, ou seja, ela recém foi lançada e já está numa posição, uma cripto que tem aí em torno de um mês, ela chegou a 11º lugar e agora, nesse momento, ela corrigiu, está em 24º lugar. Mas é uma posição excelente, porque a maioria das altcoins, quando são lançadas, elas nem no top 100 entram. Então, elas vão para além da 100ª posição. Então, mesmo ela estando aqui na 24ª posição, ou mesmo se ela recuar, para um projeto que recém foi lançado, estando dentro do top 100, das criptomoedas, é algo muito positivo, algo muito diferenciado.
Eu tenho instalado aqui o Node dela no computador. Eu vou só mostrar aqui. Eu estou minerando aqui, estou ganhando gratuitamente. O Node gasta muito poucos recursos. Claro que quem for minerar no celular não vai precisar instalar o Node no computador. Eu instalei porque eu sou entusiasta em tecnologia, em criptomoedas, então eu instalei para poder ajudar a rede. Claro, eu ganho uma pequena recompensa por isso, mas a maior recompensa é a pessoa baixar, instalar no seu celular e minerar. E a mineração é bem simples, como eu disse, não gasta nenhum recurso. E simplesmente a pessoa vai ter que, a cada 24 horas, clicar no aplicativo para ele continuar a mineração. É importante que a pessoa faça o passo a passo ali, que ele vai informar, o passo a passo, para a pessoa criar sua wallet, para a pessoa fazer a sua validação dos documentos, porque esse projeto, essa criptomoeda, ela é baseada em confiança, então isso dá muita força para a blockchain dela. Tanto que se faz necessário KYC, se faz necessário que a cada 24 horas a pessoa realmente fica ali para os servidores da API na blockchain vejam que não é um robô, não é uma inteligência artificial, que são seres humanos minerando, isso é necessário para que a rede continue forte. Então eu deixei o link aqui, clicando no link, o link seguro, link de referência, até porque para entrar no projeto é recomendável por link de referência, até porque daí a pessoa entra num círculo de mineração em que um ajuda o outro a minerar. É só clicar em download aqui que ele vai encaminhar isso no celular, né? Sendo no smartphone, no iPhone. Vai baixar, instalar gratuitamente. Ó, ele encaminhou nesse caso aqui para Google Play, sendo Android, né? E é só instalar, seguir o passo a passo. Ele pedindo um código de referência, é só colocar Biano Biantech. E quem ingressar pode também enviar links de referência, indicações para cada vez fortalecer a rede da Pi Network, para que ela cada vez valorize mais, até porque a intenção dela é democratizar monetariamente os valores, seja fiduciário, seja a própria criptomoeda, a intenção dela é ser usada como moeda de troca, mas que de qualquer maneira, sendo ela usada diretamente peer-to-peer, ou por exchange, ou vendida em exchange, que ela possa oferecer a quem se empenhar, quem ser pioneiro nesse projeto, que ele já tem 6 anos e foi lançado há um mês, então é um projeto bem sólido, bem elaborado por 2 PhDs dos Estados Unidos, um projeto muito sério que eu venho acompanhando há 4 anos, eu minero há 4 anos já, então posso dizer por experiência própria que é um projeto muito sério, que vale a pena. E é de graça, então qualquer valor que a Pi tiver, tem agora e tiver no futuro, é 100% de lucro, porque é totalmente gratuito. A pessoa não tem nenhum custo nessa mineração. Então, todos esses fatores aí, e muitos outros que vocês podem ler aqui acessando o site, vocês vão ler aqui, vão entender melhor o projeto, tentando resumir, mas é um projeto bem abrangente, eles estão vendo outras maneiras de darem utilidade para essa criptomoeda. Indico muito, vale muito a pena. Agradeço, então, quem assistiu. Eu vou deixar no primeiro comentário também os links, tanto do site como da Pi Network e os links para acompanhar a BitcoinNet nas redes sociais. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.